muito bem-vindos a mais um W2Bcast. Eu tô aqui com uma galera muito massa que veio de um reality direto para aqui, pro nosso W2Bcast. Galera, sejam muito bem-vindos, estou muito feliz. Eu sou Thalita Lobaggio, fundadora do Workstars, e estou aqui com pessoas que não são da IBM todos, né? Tô com o Bessa, tô com o Bonfim, a gente tá com vários bairros e o Salles, a gente tá com a galera aqui super massa. Bem-vindos, obrigada por aceitar o convite. Hoje vamos falar sobre Coders, né? Que é um reality e é um campeonato da IBM. Então, me conta, Bessa, meu bairro, da minha João Pessoa, beijo pra galera do Brisa Play. Me conta. Então, tudo começou, na verdade, a gente tinha um evento, que era um evento estratégico, que ocorreu na Irlanda, né, onde que o senior vice-presidente, que era o meu chefe, ele faz esse evento para todo o time mundial, e o objetivo desse evento era reimaginar. Esse era o grande foco do evento. Então, era você pensar projetos que fossem fora da caixa, né, e que, de alguma forma, eles fossem representativos para a sua região, né? E aí a gente começou a pensar, né, o que a gente poderia estar fazendo que pudesse ser alguma coisa relevante, né, para o ecossistema, né? E eu tinha acabado de ver uma pesquisa que tinha um gap, né, que tem um gap até 2025 de 1,2 milhão de developers que vão precisar para poder absorver as necessidades, né, da indústria de TI na América Latina, né? E aí a gente falou, poxa, e por outro lado, a gente percebeu também que muitos dessa comunidade de desenvolvedores, eles não conheciam as tecnologias mais disruptivas, né, como a inteligência artificial e daí por diante. Então, o grande foco foi, poxa, como é que a gente consegue? E outra coisa, um país com dimensão continental, como o caso do Brasil, né, e toda a América Latina, aonde estão esses desenvolvedores, né? E a gente queria pegar... No Nordeste, um monte. E a gente queria pegar não só os desenvolvedores, sim, mas também pessoas que, de alguma forma, nunca desenvolveram, mas que poderiam ter interesse em começar esse tipo de atividade. E aí você conheceu a Priscila. Aí conhecemos todos, né? Conheceu a Priscila e daí por diante. Então, a grande sacada foi essa, né? E aí, a partir daí, a gente começou a motivar, poxa, como é que a gente monta alguma coisa que, primeiro, ela possa ser factível de a gente fazer um único evento e que a gente possa absorver toda essa comunidade de desenvolvedores que está espalhada pela América Latina. Então, tinha que ser alguma coisa digital. Sim. Então, tinha que montar uma plataforma digital, né? Aí, outra coisa, poxa, eu tenho que ter conteúdo de capacitação e treinamento para tanto o desenvolvedor como o não desenvolvedor, ele pudesse acessar a nossa tecnologia, aprender, né, e a partir daí ele poder começar a programar e codificar as aplicações, né? E a terceira coisa, né, era, poxa, como é que eu estabeleço isso de uma forma que seja atraente e competitivo, né? Eu sou viciado em esportes, né? E eu adoro maratona, um monte de coisa. Jura? Né? Triatlo, um monte de coisa. E aí, nessa brincadeira... Corre? Maravilhoso! E aí, assim, uma das máximas, né, de maratona é que, assim, cada quilômetro que você vai, né, avançando, né, a gente brinca que o urso, né, vai ficando nas costas, né, do corredor, né? E vai ficando cada período mais pesado e por diante. Então, a maratona são 42 quilômetros. Né? Então, a gente fez a maratona 42 dias. E aonde a gente estabeleceu diversos desafios, e aí a gente trabalhou com os nossos parceiros, os nossos clientes, para serem desafios reais de negócio. Sim, as dores de mercado, né? Exatamente. E aí, os desafios, eles iam aumentando a complexidade ao longo dos 42 dias, né? Então, esse foi o grande foco. Aí, a outra coisa era disponibilizar toda a tecnologia. Então, a gente disponibilizou toda a tecnologia também dentro desse portal, né? E aí, tinha mais um outro desafio, né? Que, poxa, como é que depois eu faço o julgamento, né, de quem desenvolveu a melhor aplicação com base nos pré-requisitos que a gente estabeleceu? E aí foi muito legal, porque aí a gente desenvolveu um robô baseado em Watson, inteligência artificial, que a gente pegava esse robô para cada um dos desafios de negócio, a gente treinava o robô naquele desafio de negócio. De tal forma que ele virava um especialista naquele desafio. E aí, quando eles faziam o upload da aplicação dentro do portal, né, o robô ia lá e começava a perguntar. Ele fazia perguntas para a aplicação, e de acordo com a acuracidade das respostas, ele dava uma pontuação.
E foi aí que a gente teve, pra você ter uma ideia, 70 mil desenvolvedores participando na América Latina Meu toda. Deus, é muita gente. Né? E desses daí, dos 70 mil, a gente conseguiu ter os top 100, né? E depois os top 100 tinha mais uma outra competição para identificar os top 5. E claro que tinha premiação, né? Para cada um dessas eu quero saber da premiação. E aí eles chegaram lá. Os dois chegaram como os top 100. Maravilhoso. Antes de falar com vocês, que eu quero saber de como vocês chegaram até lá, o Mário é entusiasta do Watson. Ele já fez alguns vídeos sobre algumas aplicações de Paintbot, eu sei quase todos, porque ele ama, ele fala do Watson em todos os vídeos. Então, o Mário queria estar aqui, mas o Mário fez a cirurgia, não pôde compartilhar aqui com a gente hoje, mas ele que conseguiu trazer o pessoal aqui. Mário, um beijo. A gente tem vários vídeos sobre até as tecnologias do Watson dentro lá do Workstars. Acessa lá nosso YouTube que você vai conferir. Pri, você não é da área, agora é da área. Me conta essa tua jornada, né? De chegar nesse campeonato, de estar aí no top 100. Me fala um pouquinho. Então, eu vou voltar um pouquinho lá na primeira maratona, que foi... Que você participou de 3. Participei de 3. Gostei, né? Não parei mais. E a primeira maratona, que foi um ano antes dessa que gerou o Coders, né? A primeira edição, eu trabalho com comunicação, sou publicitária, sou servidora pública. Uau! E tava num momento, assim, que eu queria buscar alguma coisa a mais pra minha carreira. Tava sentindo que eu queria expandir, queria fazer alguma coisa diferente. E tava nessa procura, mas o que eu vou fazer, né? E eu sempre gostei de tecnologia, então eu comecei a procurar alguma coisa por esse lado. E, por coincidência, não sei se existem coincidências, mas... Eu encontrei a Maratona Behind the Code, o pessoal divulgando que ela tava aberta. E o pessoal falava assim, olha... E eu olhei, né? Nossa, inteligência artificial, blockchain, pra mim era um negócio de outro mundo, tipo, outro planeta, né? né? Que é isso, né? E aí tava assim, olha, mas você não precisa saber programar, né, pra participar. A gente vai ter tutoriais, a ideia é aprender, capacitar. Aí eu pensei, bom... É online, é de graça. Sabe aquela história, se flopar nunca existiu? Eu falei, então, vou participar. Sim. Porque aí eu começo a aprender alguma coisa. De repente, pode ser que eu me encontre aí numa área nova. Porque pra mim era muito novo, nunca foi uma possibilidade, assim, nunca tinha pensado nisso. E comecei a assistir os vídeos e fazer os desafios. E aí fui entendendo a plataforma da IBM, fui entendendo o Watson. Eu falei, olha, até que não é tão difícil assim, né? Porque a gente consegue fazer muita coisa na plataforma sem precisar de código. Uhum. E aí, a parte que precisava de um pouquinho de código para integrar, tinham os tutoriais, tinham os meninos orientando. Então, foi mais tranquilo. E eu fui lá fazendo os desafios, E falei, nossa, gostei, né? Bem legal. Fiquei, assim, super empolgada. Gamification total, né? Foi. Só que a gente tinha um ranking dos top 100. E ele atualizava conforme você entregava os desafios, ele ia atualizando. Então era sempre aquela emoção, o pessoal falando, nossa, tô no ranking, não tô no ranking. Eu tô aqui aprendendo, né? Nem dava aquela olhadinha, mas falava, né? Tudo bem, né? Quem sabe um dia. E aí eu sei que é bem isso que o Bessa falou da maratona, que não é você largar desesperado no começo, é a constância. Então, você vai fazendo um desafio de cada vez. Então, na medida que passa, tem gente que vai melhor num desafio, às vezes não vai tão bem no outro, e isso vai compensando. Então, quando eu entreguei o último desafio, aos 45 do segundo tempo, porque eu quase não consegui fazer, falei, bom, consegui entregar todos, vou receber um certificado, pelo menos, né? Eu já estava super empolgada. E aí, eu olhei o ranking lá, falei, ok, fui dormir. Aí no outro dia alguém me mandou uma mensagem falando, nossa, você tá nos top 100, né? Parabéns. Deu, opa, essa pessoa tá me confundindo, né? Aí eu fui olhar, falei, tô. Porque eu entreguei o desafio e aí tem ali uns minutinhos pra atualizar. Então no último desafio que eu entreguei, acho que essa constância toda me ajudou. E eu subi uns pontinhos ali e fiquei no finalzinho do ranking, mas fiquei, né? Sim, sim. Então... Quando a gente recebeu uma premiação nessa primeira edição, foram os top 100, foram para a Bahia. Ah, que delícia. E aí, Pra onde da Bahia? Me conte. Foi para Praia do Forte, na Bahia. Que delícia. Nossa, foi incrível. Adoro. Mas eu cheguei lá e falei, gente, até então eu não fui, como é que eu vim parar aqui, né? Não tava entendendo. Aconteceu, né? Eu não sou programadora, não sou desenvolvedora, peguei um negócio para aprender ali, vim parar na Bahia.
E eu comecei a conversar com o pessoal e todo mundo era da tecnologia, todo mundo trabalhava com isso, todo mundo tinha Seu esse ET, né? background. Tipo, eu sou... Foi exatamente, eu falei, gente, eu sou um ET aqui, né? Mas na hora que o pessoal começou a descobrir que eu era o ET ali, né? Todo mundo, você, né? O que você faz? Eu sou publicitária. Ah, você que não sabe programar, né? Nossa, espalhou o negócio, a fofoca. Pois é, né? Não Deixa sei. eu contar uma história que é muito legal, né? Uhum. Tava lá uma hora, né, os top 100, né, e estavam fazendo uma apresentação, né, de quem, né, como é que era o skill deles e daí por diante. Então, chegava um lá e falava, não, porque eu sou desenvolvedor de Python, tenho não sei quantos anos, o outro eu fiz universidade, não sei o quê, papapá. E a Priscila só quieta ali, né? Aí foi chegando a Priscila. Ela falou, então, eu sou publicitária, nunca programei, mas eu leio muito bem. E na cara de todo mundo. E eu segui o procedimento, porque muita gente não conseguiu entregar, porque como ele tinha uma especialização muito grande na parte de programação, ele não lia. Eles não liam o tutorial. Uhum. E a Priscila, ela lia com atenção. E foi nessa que ela seguiu, né? Ela falou assim, eu não vou inventar nada, eu vou seguir e vou chegar lá. Né? Que é o esquema da maratona, né? Quer dizer, não dá pra inventar, né? Sim. Você vai e você vai continuando. E foi muito legal, porque todo mundo ficou com aquela cara, sabe? Tipo, pô. E você, Carlos, como você chegou lá também? Você é da área, então Sim. diferente da Pri, você já é da área, então conta um pouquinho sua trajetória. Então, menina, eu sempre fui apaixonado por tecnologia, né? Desde pivete, eu tenho 49 anos de idade. E desde 16 anos eu já começava a mexer, videogame, aquela coisa toda. Era uma história bem diferente do que a gente tem hoje. Sim. Mas sempre fui apaixonado e, assim, por questões da vida mesmo, aos 19 anos eu tive que abandonar os estudos. Uhum. Mas a bagagem de tecnologia que eu já tinha comigo, de cursos e tal, eu fui levando. E fui tocando a minha vida profissional, né, nessa questão toda, mas sem a minha formação acadêmica. Aos 40 anos de idade, não foi aos 45 minutos do segundo tempo, mas aos 40 anos de idade, eu tive a oportunidade de realmente fazer uma faculdade. E foi justamente o tempo, assim, sabe o universo como vai as coisas vão casando, eu consegui fazer essa faculdade na área de ciência de dados, conhecida aí a maratona, né? A maratona Behind the Code, né? Você vai associando, acessando sites e aí começa a pesquisar, fuçar, se envolver com o universo. Conheci a maratona e quando eu vi lá, olha, os 100 melhores vão ganhar o prêmio. Eu não tinha participado das edições anteriores. Essa é a sua primeira? Essa foi a sua primeira? Essa foi a minha primeira. Uhum. E aí, quando eu vi lá que os 100 iam ser premiados, eu falei assim, eu vou estar entre esses 100 aí. Maravilhoso. Eu tinha certeza, eu tinha convicção de que eu poderia estar dentre aquelas 100 pessoas que seriam selecionados, que iriam fazer essa viagem internacional, que por sinal foi a minha primeira viagem internacional. Foi pro México, foi isso? Foi pro México. Ai, Foi no resort gente. em Porto Vallarta. Me leva pra cobrir esses eventos, eu vou. Né, Karen? A gente vai de boa. Pois bem, então foi uma surpresa assim, muito grata, eu conheci muita gente boa no percurso, foi um percurso longo, esses 42 dias aí, como o Bessa citou, foram assim, 42 dias bastante intensos, que a gente tinha que tocar a nossa vida pessoal, os projetos e tal, era a época da pandemia e tudo mais, e ao mesmo tempo fazer os desafios, que não eram desafios tão fáceis. Demorava assim. quanto tempo, assim, pra fazer um... Tipo, uma semana, né? Mais ou menos, no intervalo aí. Eu ia falar 1 hora. Não, a gente entregava os Tinha dois desafios aos desafios a cada sábados, semana. e um sábado e um domingo. Isso, E eles tinham que entregar até a próxima sexta-feira. exatamente. Pessoal exigente. E aí, logo no início, eu convidei alguns colegas para poderem participar e foi uma questão interessante, né? Como foi citado aqui, essa questão da constância. E aí, logo nos primeiros desafios, que não eram tão simples assim, no segundo, a turma que estava comigo começou a debandar, né? Foi saindo. Né? E eu falei, caramba, eu não tenho esse perfil, eu vou continuar. Por mais que eu perceba que eu ainda estava, eu não apareci logo nos primeiros rankings. Uhum. Mas eu tinha aquela convicção de que se eu continuasse e fosse até o final, eu poderia sim estar entre os finalistas. E assim aconteceu. Eu fui fazendo e quando chegou assim, na penúltima prova, eu estava ali na posição número 50, que era o limite, né? A raspa do tacho. Exatamente. Eu falei, ou vai ou racha aí agora. Eu passo, ou enfim. E de fato aconteceu, eu fiquei numa posição ainda bem melhor. E foi assim, só sucesso de lá para cá. Depois dessa oportunidade da maratona,
Eu acredito que sim, também por um peso com relação a isso. Eu fui contratado, eu trabalho hoje na Secretaria de Saúde do Estado, no meu estado da Bahia. Que massa. Isso eu também usei a meu favor, né? Lógico. Olha, na hora da minha entrevista lá, eu falei, olha, eu fui um dos finalistas da maratona, da IBM e tal. Currículo, aí, né? Total. Claro, eu utilizei isso aí a meu favor e foi bem interessante. De lá para cá, muita coisa melhorou na minha vida pelo fato de estar já com uma formação acadêmica também, isso também influenciou. E a IBM em si, a maratona em si só fez agregar. Eu pude fazer uma viagem internacional. Beleza. A partir daí, potencializei também um projeto social que a gente tem lá na minha cidade. Ensino de programação e robótica para crianças. Perfeito. Eu já consegui enxergar um vínculo aí de como a gente poderia potencializar também o nosso projeto, utilizando essas ferramentas cognitivas que a gente tem hoje disponíveis, cada vez mais fáceis, como a Pris citou aqui, com a nuvem, né? Hoje a nuvem, ela permite que você consiga acessar inteligência artificial, acessar espaço em disco, na nuvem, poder computacional, de uma forma cada vez mais simples. Você consegue, sem depender de tanto conhecimento de programação, você consegue fazer coisas incríveis. Então, tem sido assim uma experiência fantástica. Cada vez mais a gente vem encontrando novas formas de utilizar essas tecnologias, seja a inteligência artificial, seja o armazenamento, seja o poder computacional da nuvem. Cada dia tem sido uma surpresa grata aí para mim. Muito bom. Só para complementar um ponto. Falam dele agora, falam uma história dele agora. Não, o que é muito legal é porque o que acabou acontecendo. O primeiro ano a gente fez só pro Brasil, né? Então a Priscila participou dos 3, né? O primeiro ano foi só no Brasil. Quando foi o segundo ano, a gente falou, pô, vamos fazer isso aqui para América Latina toda. E aí você tinha que selecionar, por isso que o Carlos comentou que ele chegou nos 50, porque aí você tinha 50 do Brasil e mais 50 dos países de língua hispana. Então que davam os top 100. Sim. Então assim, era muito mais, né, tipo, desafiante, né, para você poder trabalhar. Pois é, quando eu vi lá 100 pessoas, eu falei, eu vou estar entre 100, mas eu não sabia que seriam 70 mil disputando contra mim. Nossa! E depois você vê, se assusta, né, de quantidade de pessoas. Eu fiquei bastante feliz comigo mesmo, né, porque eu pude concretizar ali aquilo que eu tinha em mente, aquilo que eu imaginava, que eu tinha capacidade, apesar de desafiar todos os preconceitos, né, eu sou nordestino, então não tive uma formação acadêmica anterior, então, mas ainda assim eu tinha garra, tenho essa vontade de aprender, essa coisa de não desistir, de persistir, de buscar, né, acreditar que a tecnologia, eu cresci com isso, e a tecnologia ela só me fez levar a ótimos lugares, a grandes oportunidades. Então essa coisa de você lidar com esse universo, hoje cada vez mais importante, cada vez mais relevante. Muito bom, agora eu quero mudar um pouquinho do tópico. Eu quero saber que de programação, tem o Watson, virou um streaming, virou um reality show. Como que foi essa construção dessa ideia? Quero saber os detalhes, porque eu acho que foi uma sacada sensacional. Eu conheço muitas empresas que fazem tipo hackathons, que tipo a Globo termina o Big Brother, eles fazem um hackathon durante 3 dias e os desenvolvedores ficam dentro da casa. Não sei se vocês sabem disso, eu tenho até um vídeo. Então, eles nunca fizeram tipo um streaming disso. E eles têm Globoplay, né? Eles nem precisavam fazer negociações. E aí, essa estratégia de marketing maravilhosa, juntando 70 mil desenvolvedores, que loucura foi essa? Me conta. Então, na verdade, no primeiro ano que a gente fez, né, o objetivo é aquele que eu te contei, né? Mas o que acabou acontecendo foi que o resultado foi muito acima do esperado, né? Porque a gente estava com esse foco, né, nessa divulgação da tecnologia e daí por diante, e a gente acabou vislumbrando que, primeiro, a gente democratizou, né, essa tecnologia para um monte de gente, num monte de lugar, né, em lugares, né, distantes, né, lugares muito distantes, né, das principais cidades, e a gente descobriu muitos talentos nessas regiões. A outra coisa que a gente descobriu é que transformou vidas. Muita gente, a gente escutou muito testemunho de pessoas que falaram, pô, mudou a minha vida e mudou a vida da minha família. E aí o pessoal de marketing sacou isso, né, conversou com a nossa agência. Quero vocês aqui, marketing. E eles fizeram um brainstorm, né? E falaram, poxa, esse negócio é um negócio que é legal, né? Aí sentaram com uma empresa de streaming, né? Que já está acostumada a fazer esses streamings.
falou, poxa, vamos... O que você acha disso? A empresa falou, muito legal, né? Mas não vamos fazer um documentário, vamos fazer uma minissérie, porque Perfeito. é uma coisa que é mais empolgante. E foi daí que a gente pensou, como o objetivo é que a gente pudesse fazer isso, mas não exclusivamente olhando para o Brasil, mas para a América Latina como um todo, Sim. né? Que é O a nossa streaming tem a distribuição em responsabilidade. todo lugar, né? Exatamente. Então a gente falou, poxa, a de 2020 ela é perfeita para isso, né? Que foi aonde os dois também participaram, né? Então, e a gente, por quê? Porque a gente tinha aí competidores do México para baixo. Você tinha de todos os países, das cidades mais longínquas possíveis de cada um dos países e que todo mundo participou. Meu Deus. Então foi maravilhoso. Que budget, gente. Queria saber, mas ele não vai me dar esse pulo. E vocês codificaram, e aí reality show? Deve ser muito diferente você trabalhar sob pressão e você tá com câmera ali. Então, queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência, como foi. Quer começar? Ele já tá aqui, ó. Ó. Vamos lá, Carlos, começar com você. Não, foi Você é bem tímido, não é? Também? Não. Não. Só fica tímido quando fica na frente das câmeras, mas depois passa. Depois 5 minutos, acostuma. 5 minutos a gente acostuma. Mas assim, foi bem interessante e eu acho fantástico essa sacada, né? E a gente não sabia do que estava acontecendo. A gente foi gravar, eles foram até a minha residência, assim como foi na da Pri e tantos outros. E a gente não sabia que isso No ia meio da virar pandemia. Isso no meio da pandemia, que fizemos testes e mais testes, e todo mundo que participou. E enfim, a gente não imaginava que ia tomar essa proporção, nem que iria virar um documentário. A gente achava que ia sair, sei lá, Minissérie. no máximo. Sim, uma minissérie. Ali no YouTube, ali. No IBM, máximo ia aparecer alguma coisa assim no Que legal. YouTube ou nas páginas internas da IBM. E aceitamos o desafio. Na época ainda fica assim, caramba, veio aqui em casa e tal. Mas beleza, fizemos a gravação, foram assim, um período bem legal. Eu aprendi bastante coisa, né? Essas situações você aprende coisas novas, conhece pessoas novas. Sim. E fomos levando ali a coisa. E quando a gente soube lá no México que isso iria virar um documentário, a gente falou assim, como assim? Legal. E isso de lá para cá, como o Bessa bem lembrou, ainda impactou ainda mais a minha vida em especial, né? Porque essa exposição meio que inspira outras pessoas. Eu moro numa cidade... Onde você mora? Eu moro em Salvador, no mesmo? subúrbio de Salvador. Qual? No bairro de Piripiri. Sim, conheço. Então, pessoas da minha cor, pessoas jovens, nordestinos, que não têm essa oportunidade, não têm ainda esse universo, não convivem com esse universo de tecnologia, não têm acesso, começam a perceber, e eu faço questão de espalhar de lá para cá, de quando foi divulgado, de quando foi lançado, eu tenho feito questão de mostrar para todo mundo, dizer assim, olha, tá vendo onde você pode chegar? Basta você acreditar, basta você Se dedicar, se né? dedicar e tudo mais. Então, essa história da série, da minissérie, foi assim, fantástica. Modificou, impactou positivamente a minha vida e eu acredito que ela ainda vai impactar, motivar, inspirar muita gente aí daqui em diante. Eu tenho certeza disso. Como o nosso público aqui do Brisa Player, todo nordestino basicamente, vai ser sudeste também. Logo, logo eles vão lançar no Brasil inteiro, mas começamos lá, então temos um representante aqui à altura, e eu também, né? Isso, somos. Eu tô já falando meu rei. Já tô aqui Pois é. me segurando pra não pra falar as coisas, porque quando você fala algumas coisas do nosso sotaque, tipo, quando eu era pivete. E aí já é uma coisa muito nossa, porque pivete é pirralho, tá ligado? Tipo, então me lembra muito, porque eu fui criada entre João Pessoa e Salvador, então eu tenho uma afeição gigantesca pela sua cidade. E minha mãe mora lá e meu irmão mora em Lauro. Então, Que é ali, né? Lauro é do lado. Salvador. E você? Câmeras, ação, como é que foi? Você é mais tímido um pouquinho ou não? Ai, um pouquinho. Depende. Mas assim, minha primeira vez na maratona, eu tava toda tímida, toda escondida, toda, né? Ai, se não der certo, pelo menos ninguém vai saber, né? Com a segunda maratona já é diferente, porque aí tem muita gente te olhando. Sim. Mas quando eu vi, depois daquela experiência na Bahia, eu falei, bom, não dá pra voltar pra casa e vida normal, né? Eu vi que ali tinha alguma coisa pra mim. Então eu continuei estudando, peguei várias dicas do pessoal, por onde que eu começo, o que eu faço, e segui estudando. E fui um pouquinho pra esse lado da inteligência artificial. E quando eu vi a maratona no 2020,
e vi que era pro México e América Latina, eu falei, nossa. Mas aí eu já fui com a vibe do Carlos. Falei, eu vou estar nesses 100 aí, América Latina, eu vou pro México, né? Uhum. Então, foi muito legal. Eu acho que foi mais desafiador ainda, porque aí, assim, eu já estava estudando, então eu estava me cobrando um pouquinho mais, sabe? Pô, agora eu já sei um pouquinho mais, já estudei, já fui da primeira vez meio na louca, agora, né? Tem que caprichar mais. E aí, com o pessoal gravando ainda, né? Daí, às vezes, de vez em quando, aquele desafio não saía, aí você fica, a pessoa tá te olhando, você não pode nem dar um xingão, assim, né? Não pode? Pode, né? Mas dá aquela controlada quando tem uma câmera ali na sua cara, né? Sei não, viu, gente? Falar umas besteiras às vezes, que é uma beleza. Mas deu tudo certo. E, assim, o que o Carlos falou foi... A gente não imaginava que ia ter essa repercussão, que ia ter essa visibilidade. Foi algo que... mudou e continua mudando, assim, parece que a gente falou, né, ontem a gente tava conversando, alguma coisa a gente acertou ali, porque as coisas começaram a acontecer, assim, pra gente depois dessa maratona, que é incrível, assim, realmente é uma transformação, né? Eu tô fazendo uma transição de carreira agora, depois de 10 anos de serviço público, depois de um pouquinho mais anos ali na comunicação. Sim. E agora tô indo para a área de ciência de dados, então é uma mudança radical da vida, assim, Sim. mas eu tô feliz, tô empolgada, tô com gás, assim, Tá pra brilhando, aprender, eu tô você assim... fala que o olho brilha, né? É bonito de ver, né, disso aí. Então Muito bom. foi, pra mim, assim, foi uma oportunidade que eu agarrei ali, fiz dar certo, e tô fazendo dar certo, e essa repercussão que teve coders e essas conversas que a gente tem, é sempre uma oportunidade de mostrar, olha, né, eu peguei uma oportunidade que eu não sabia programar, eu não era a pessoa perfeita para aquela competição, né? Se você for olhar, nossa, tinha tanta gente com anos de carreira, então, mas às vezes tem um lugar para você ali. Tem. Né? Às vezes você não precisa ficar esperando a perfeição, né? Eu tenho que encaixar, né, numa vaga de emprego, por exemplo, eu tenho todos esses requisitos. Às vezes não, às vezes o seu perfil encaixa ali, o que falta você aprende e vai, né? Vai levando. O não você já tem, né? Uhum. O não já é o que a gente mais tem na vida. Então, olha, você tendo vontade, tendo paixão, querendo aprender, você vai embora. Cada vez mais fácil mexer nas ferramentas, cada vez mais fácil criar coisas fantásticas, assim, e só vai. Eu tenho um desafio pra vocês, então. Opa! Olha, Será que o Watson resolve? Ai, que a gente gosta de desafio. Qual que é o Desafio, futuro não, do que a gente conteúdo com a tecnologia? Então, eu acho que ele vai cada vez mais simplificar, né? Eu acho que a democratização, primeiro que, como o Carlos comentou, a cloud, né, possibilitou a nuvem. Cláudia, né? amiga. A Cláudia, né? Tinha um rapaz que uma vez a gente estava numa cidade interior, eu falava Cláudia, aí Do nada. ele olhou e falou assim, o que é esse de acho de Cláudio, né? Porque esse Cloud Compute aí que tá falando. Então, mas é a nuvem, né? Mas Sim, sim. A nuvem possibilitou, primeiro, que a informação fosse mais democratizada, né? Então, eu acho que hoje, como você estava comentando, a gente não tem limite. A gente não tem limite geográfico, né? A gente não tem limite de um determinado público que vai acessar, porque se o conteúdo ele for um conteúdo que ele é interessante para um maior número de pessoas, dependendo da classe social, do acesso ou da região, vai, né? Então, isso é muito legal. E eu acho que a transformação digital, né, que está ocorrendo em todas as indústrias, no segmento que é o segmento de conteúdo, ele está fazendo um papel fundamental e principal, né? A gente estava conversando aqui, né? Quer dizer, essas novas gerações, né, Z e daí por diante, os caras assistem conteúdo, né, de uma forma totalmente diferente, né? Eu que tenho um RG um pouco mais antigo, né? O RG um pouco mais antigo, eu acho. Que era aquela coisa de você vai na televisão, Televisão aberta, você vê acabou. aquilo, né? E depois você fala assim, putz, já teve um avanço aqui que a televisão já, os canais a cabo, né? Mas eles não eram acessíveis. Mas eles não eram acessíveis. Como é o Exatamente. streaming hoje. Exatamente. Hoje o streaming você Verdade. tem planos bem mais baratos, você tem streams que para estudante é metade de preço. Exatamente. É uma outra revolução, né? E essa revolução, eu acho que ela tá... E é muito legal, porque é uma revolução que vem de baixo, né? Sim. Ela vem de baixo. Então, hoje, por exemplo, a mesma coisa. Você vai falar, eu não consigo ter acesso às melhores universidades. Mentira! Hoje você consegue, da sua casa, aonde você estiver,
Você consegue fazer um curso em Harvard de graça. Consegue. Né? Verdade. Você consegue fazer um curso em Yale, você consegue fazer o curso em Sorbonne, né? Você consegue fazer o curso em Cambridge, aonde quiser, né? E depois que você fizer o curso, você ainda consegue pagar um valor pequeno para você ter o certificado. Sim. Então, tá mudando tudo, né? E aí, se você quer fazer esses cursos, tem que ir na GLAD para estudar inglês, né? Obviamente, porque os cursos são em inglês. E aí você vai aprender com a nossa inteligência artificial. E agora vocês viraram os geradores de conteúdo também. Como é que tá essa vida pós-reality ou durante, né? Que agora vocês estão vivendo o pós, né? Como que tá essa geração de conteúdo de vocês? Então, vou tomar na frente aqui já. Cada vez mais a gente percebe o potencial, o poder, né, o alcance das redes, né? E agora, mais que nunca, a gente tem usado, eu tenho tentado usar isso ao nosso favor. Tanto para você crescer profissionalmente, a favor da sua vida profissional, como também nos projetos que que estamos envolvidos. Eu procuro utilizar as redes, todas elas, LinkedIn, Instagram, enfim, o próprio YouTube, justamente para potencializar, alcançar o maior número de pessoas. Sim. E chegar nessas pessoas, no público mais novo, que hoje não está tão vidrado ou tão ligado na TV aberta, e sim está ligado ali nos canais de streaming e nessas plataformas. Então, é onde a gente tem que estar hoje, para que a gente possa alcançar quem está chegando agora. A ideia é bem isso aí, é você potencializar as pessoas que estão chegando, mostrar para elas o quanto a tecnologia, o quanto essas ferramentas podem empoderar elas, os seus projetos, nas suas ideias. Olha, eu tenho uma ideia de resolver um problema da minha comunidade, como é que eu faço isso? Então você entregando esse conteúdo, entregando esse caminho, né? Mesmo que você não faça por ela, mas você diz por onde ela ir. Olha, você tem essa ferramenta aqui que você consegue fazer com pouco esforço, você consegue desenvolver muita coisa. Então, é bem utilizar essas redes, utilizar esses novos meios de publicidade, de divulgação de notícias, para que você possa mostrar para todo mundo que elas podem ser empoderadas, podem virar protagonistas ali, escrever a sua história, construir os seus negócios, resolver os problemas das suas comunidades, montar o seu empreendimento, criar uma startup, enfim, né? Pode empoderar essas pessoas. Legal. E vocês, tá também gerando conteúdo? Como é que tá? Eu preciso saber o Instagram de vocês, pra seguir vocês. Ô, Fabi, passa o Instagram pra gente seguir todo mundo. Vai aparecer embaixo. Já apareceu no começo. O Klaus, beijo, o Klaus, nosso editor, nosso diretor criativo, ele com certeza já colocou esse card no começo, a gente coloca sempre. Não, olha, pra mim tá sendo engraçado, porque eu tenho tantos anos de comunicação, mas eu sempre tive atrás, né, na parte da produção, atrás da câmera, assistindo as outras pessoas. E agora eu tô nessa posição de falar, então pra mim é uma coisa nova ainda. Mas tá sendo uma experiência muito fantástica de ver o quanto compartilhar essa minha jornada também incentiva as outras pessoas. Mulheres também, Outras né? mulheres, Sim. Principalmente. Eu não tinha, assim, essa noção no começo, né? Eu comecei a ter um pouco de perceber isso quando eu comecei a receber mensagens no LinkedIn, no Instagram, de outras meninas. Até teve umas meninas da Venezuela que me mandou mensagem, que viu que estava na maratona. E aí eu comecei a perceber isso. Falei, nossa, eu achava assim que a minha história nem tinha muita graça, porque tinha tanta gente ali de sucesso, né? Mas na verdade é assim, é legal você ver uma pessoa de sucesso lá, a história dela, beleza. Mas a gente se identifica com o perrengue né? Nossa, eu também passei por isso, eu também me sinto assim, eu também não me sinto pronta, eu também acho que eu preciso estudar mais. Então, compartilhar essa jornada, desde o começo, sabe, de como que isso surgiu, de toda essa parte que tem que estudar, tem esforço, não é assim de um dia para o outro que as coisas acontecem. Então, isso está sendo muito, muito legal, assim, muito importante, poder fazer essa história, assim, ser multiplicada, né? Muito bom. E aí, muitas vezes acho que a gente subestima um pouco a influência que a gente tem. Porque às vezes é uma palavra ali, uma encorajada na pessoa, um também, né? Uma assim, pessoa, né? 2, 1000, então, não é só a quantidade também, né? É muito bacana, assim. Eu conheci uma menina no Meetup, a gente tava assim, as duas meio deslocadas, assim, a gente veio conversar porque a gente não era da área, né? Ela era um pouquinho mais, e ela tava conversando, falou, tô querendo mudar, tô fazendo uma pós em ciência de dados, tô querendo mudar de área. Deu, nossa, que legal, né? Eu tô começando ainda, mas também quero mudar de área.
Eu falei, mas tá, tem a maratona lá, tá aberto, né? Tem uma viagem pro México, vamos? Ai, não sei se eu tô pronta, né? Eu ainda tô estudando. Eu falei, mas não, né? De graça, você não vai pagar nada, você não... Lá vem ela, adora. Vem com o meu... Falei, se flopar nunca existiu, ninguém precisa saber que você fez fiasco se acontecer, né? É. E ela fez, a gente fez os desafios todos, e ela foi finalista, ela foi pro México, ela voltou e teve a oportunidade de fazer a transição de carreira dela, recebeu uma proposta assim que ela terminou a pós. Então, a gente vê assim que às vezes é só um empurrãozinho. Vai, mulher, você consegue sim, você pode, que medo é esse, tá louca, né? Então, às vezes é só isso, assim, que precisa. E é engraçado, porque eu também, às vezes, tenho os meus momentos, né, de, ai, será que é isso mesmo? Será que eu tô no caminho certo, né? Antes de eu ter uma proposta de trabalho, agora eu mandava e ninguém me respondia. Eu falei, ai, será? Então, às vezes, essas outras pessoas também falavam, não, continua, porque essa tua história é boa, porque você começou do zero, você tá crescendo, uma hora aparece. Então é uma troca, sabe? Ao mesmo tempo você incentiva, mas quando você precisa, as pessoas também te incentivam. Sim. Então isso tá sendo muito legal, assim, e foi o que conseguiu me dar um empurrão até aqui, assim, Sim. e já tô pronta pra começar uma outra carreira em Ai, breve. que bom, Isso vai ser bem legal. Temos spoiler? De onde vai ser? Eu não recebi um spoiler nessa entrevista. Gente. Mas logo Sim. tá lá no LinkedIn, né? Vocês podem me seguir, vocês podem mandar mensagem, vocês vão descobrir em primeira mão. Vamos descobrir em primeira mão. Então eu queria saber que você falasse pro pessoal de casa onde que assiste vocês. É no concorrente do Brisa, mas tudo bem, tá todo mundo tem tudo. Conta um pouquinho pra galera assistir, faz um pitch ali, se Não. quiser falar na câmera, fica à vontade. Acessem o Prime Video, né? Vocês olhem, coloquem lá Coders Championship e vocês vão assistir essa minissérie que tá incrível, tá muito legal. Porque tá mostrando a vida real, né? Por trás das câmeras de um desenvolvedor, né? Num projeto que é muito legal, porque ele não é um hackathon, né? Na verdade, eles desenvolvem efetivamente as aplicações. Não é só uma ideia, né? Não é só uma ideia, então eles têm que deployar uma aplicação, então é muito legal. E baseado em casos reais de negócio, né? Então é muito legal. Muito legal. Então assistam. Deixem a mensagem final de vocês também. Pode olhar pra câmera, fala pra te seguir, fala do seu projeto social. A gente assista assim o documentário, tá bem legal a minissérie. E é isso aí, a gente também tem o nosso projeto lá em Salvador, espero que esse projeto possa se potencializar cada vez mais, as pessoas possam entender que elas têm um espaço sim, você nordestino, você negro, enfim, você da periferia, do subúrbio, aonde você esteja no Brasil, não acredite que você não tenha desafio, não existe limites, o limite está em você mesmo, então você pode conseguir desde quando você se esforce, desde quando você estude, desde quando você corra atrás do seu objetivo, tenha em mente ali um objetivo que você pode alcançar. A tecnologia está aí para te ajudar nesse sentido e Carlos também está aí. Siga ali nas redes sociais e no que eu puder colaborar, estamos juntos. Gente, então assistam a série, melhor série de tecnologia dos últimos tempos. Uhul! E espero que vocês se inspirem nessa série, se vocês querem ir para tecnologia. Mulheres que querem ir para tecnologia, mulher, você pode, você é capaz, você consegue. Para de esperar a perfeição, se joga, se candidata, que as coisas começam a acontecer, não é, né? Não fica esperando, não. Vai, corre atrás. E me sigam nas redes sociais, me sigam no LinkedIn, vocês vão descobrir onde eu vou trabalhar e vão receber várias dicas da área de IA e ciência de dados. Que legal, gente, muito... Eu ficaria aqui meses falando com vocês, mas a gente tem um tempo de limitação. E assim, Cláudio, você não vai cortar nada. Porque a gente corta umas partes, não vai cortar nada, vai deixar tudo aqui. Eu quero agradecer o André Noel, que foi o grande laço, elo, que a gente conseguiu chegar até eles, que o Mário foi no evento que teve aqui em São Paulo, um coquetel de lançamento chique no Cinemark. Eu devia ter ido, né? Enfim, mas assim, o André Noel mandou pra gente esse convite, então ele ficou aqui na mesa com a gente, foi muito bom. Siga a galera nos Instagrams, nos LinkedIns. Me segue, Thalita Lombardi, lá no Instagram, WorkstarsBR, em todas as redes sociais. E aqui no Brisa Play eu quero que vocês continuem assistindo todos os vídeos que a gente tem, que temos muitas entrevistas muito legais pra vocês. Então foi isso, o WTBcast de hoje. Muito obrigada mesmo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Legal. Obrigado, Thalita. Valeu. Tchau, tchau.